Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre comandos locais ou comandos ad hoc. Um comando ad hoc é uma maneira de executar rapidamente uma tarefa do Ansible que você não precisa salvar para executar novamente depois. Ele consiste basicamente em operações simples e online que podem ser executadas sem a necessidade da escrita de um playbook. Os comandos ad hoc, eles são úteis para testes e alterações rápidas. Por exemplo, você pode usar um comando ad hoc para garantir que uma determinada linha exista no arquivo /etc-hosts em um grupo de servidores específico. Você pode usar outro comando ad hoc, por exemplo, para reiniciar de uma forma eficiente um serviço em muitas máquinas diferentes, ou para garantir que um pacote de software específico seja atualizado. Comandos ad hoc são muito úteis para realizar rapidamente tarefas simples com Ansible. Eles têm limitações e, em geral, é recomendável usar os playbooks do Ansible para aproveitar melhor todo o seu potencial. No entanto, em muitas situações, os comandos ad hoc são exatamente a ferramenta que você precisa para realizar tarefas simples. Utilizamos o comando Ansible para executar comandos ad hoc. O argumento host ou grupo é usado para especificar os hosts gerenciados nos quais o comando ad hoc vai ser executado. Ele pode ser um host gerenciado ou um grupo específico do inventário. Já vimos este argumento sendo usado em conjunto com a opção "list hosts", que mostra quais hosts estão contidos dentro de um grupo de hosts em particular. A opção "-m" usa como argumento o nome do módulo que o Ansible deve utilizar nos hosts de destino. Lembrando que os módulos são pequenos programas que são executados para implementar a sua tarefa. Alguns módulos não precisam de informações adicionais, mas outros precisam de argumentos adicionais para especificar os detalhes de suas operações. A opção "-a" recebe uma lista desses argumentos como uma string, entre aspas. Nós também já vimos que podemos utilizar a opção "-i" para especificar a localização de um inventário a ser utilizado diferente da localização padrão no arquivo de configuração do Ansible. Um dos comandos ad hoc mais simples que utilizamos é o módulo ping. Esse módulo não executa um ping ICMP, mas sim verifica se você pode executar módulos baseados em Python nos hosts gerenciados. Por exemplo, o módulo ping executado neste comando ad hoc determina se todos os hosts gerenciados no inventário podem executar módulos padrão do Ansible. Aqui temos outro exemplo, o módulo command. Ele te permite executar comandos arbitrários nos hosts gerenciados. O comando a ser executado é especificado como um argumento do módulo, utilizando a opção "-a". Por exemplo, executar o comando hostname nos hosts do grupo web servers. Neste exemplo de comando ad hoc, exibe o retorno de duas linhas para cada host gerenciado. A primeira linha exibe o status, mostrando o nome do host gerenciado a qual a operação ad hoc foi executada, assim como o resultado da sua operação, se foi com sucesso ou não. E a segunda linha é a saída do comando executado remotamente usando o módulo command do Ansible. Para melhor legibilidade e análise da saída do comando ad hoc, pode ser útil ter uma única linha de saída para cada operação realizada no host gerenciado. Para isso, utilize a opção "-o" para exibir a saída dos comandos ad hoc do Ansible no formato de linha única. O módulo command nos permite executar rapidamente comandos nos hosts gerenciados. Estes comandos não são processados pelo shell nos hosts gerenciados. Desse modo, ele não pode acessar as variáveis de ambiente de shell e nem realizar operações de shell como redirecionamentos e pipes. Caso você não especifique nenhum módulo com a opção "-m", o Ansible utiliza por padrão o módulo command.
Para situações que requerem processamento de shell, utilize o módulo shell. Da mesma forma que o módulo command, você transmite os comandos para que sejam executados como argumentos do módulo. Então, o Ansible executa o comando remotamente nos hosts gerenciados. Diferente do módulo command, utilizando o módulo shell, os comandos são processados por meio de um shell nos hosts gerenciados. Portanto, as variáveis de ambiente de shell estão disponíveis, e as operações de shell como redirecionamento e pipes também estarão disponíveis para uso. Como podemos ver no exemplo a diferença entre os módulos command e shell, se você tentar executar o comando set, que é parte do bash, com esses dois módulos, ele terá sucesso apenas quando utilizamos o módulo shell. Os módulos command e shell dependem do pacote Python instalado no host gerenciado. Caso não tenhamos o Python instalado no host gerenciado, um terceiro módulo chamado how pode nos ajudar a executar comandos diretamente no shell remoto, ignorando todo o subsistema do módulo. Isto é útil quando precisamos gerenciar sistemas que não podem ter o Python instalado, por exemplo, equipamentos de rede, ou também pode ser usado para instalar o Python em um host. Na maioria das circunstâncias, é recomendável que você evite os módulos do tipo run command, como os módulos command, shell e how. A maioria dos módulos realizam um rastreamento de alterações automaticamente, ou seja, eles podem testar o estado do sistema e não fazer nada caso o estado desejado já estiver correto. Por outro lado, é muito mais complicado usar os módulos run command de forma que possamos ter o mesmo resultado. Por exemplo, na primeira execução que fizemos, a remoção do arquivo test.txt foi realizada com sucesso. Porém, quando executamos novamente, veja que o módulo retorna o status como changed, porém o arquivo já não existia mais. Por isso, a utilização destes módulos se torna mais difícil para rastrear as alterações e efetuar as alterações quando for somente necessário. E também, depender deles torna difícil garantir que uma nova execução de um comando ad hoc ou mesmo via um playbook não irá provocar uma falha inesperada. Há momentos em que os módulos run command são ferramentas valiosas e uma boa solução para o problema. Se você precisar utilizá-los, dê preferência para o módulo command primeiro, recorrendo aos módulos shell ou how somente se precisar de seus recursos especiais. Veja a diferença quando utilizamos um módulo para realizar a mesma tarefa que mostramos anteriormente. Na primeira execução, note que o campo changed é apresentado como true, pois o módulo encontrou o arquivo test.txt e o removeu. Quando executamos novamente o comando, o campo changed é apresentado como false, pois o sistema já estava no estado esperado, e assim não geramos nenhuma alteração no ambiente. Mais adiante, vamos ver na prática a importância da utilização de módulos, principalmente quando utilizamos gatilhos que são disparados apenas quando temos a alteração no ambiente.